Pessoal, no vídeo agora aqui a gente vai explicar como que funciona, né, o Cloudflare, quais são as principais funcionalidades dele. Bom, primeiro passo aqui, considerando que você já esteja logado na sua conta, a gente tem essas duas opções aqui no meu caso, né, porque eu tenho um acesso compartilhado da agência dentro da minha própria conta. Então aqui, por exemplo, essa é a minha conta, se eu clicar aqui eu não vejo nada, porque eu não tenho nenhum site. Então, sempre clicando aqui no Agência Web para a gente ver os sites que estão na conta da agência, né? Sempre que você for criar ou editar alguma coisa, tem que ser aqui por dentro. Então, primeira etapa para a gente começar a conhecer a plataforma, eu vou adicionar um novo site, clicando aqui. Então, eu vou inserir o meu domínio, que vai ser o testweb.com.br. Esse domínio não existe, tá? Depois a gente vai passar aqui para um que de fato exista, só pela ciência mesmo. Esses planos aqui a gente não precisa escolher nenhum, esses planos são pagos, logo aqui embaixo a gente tem um gratuito, que supra muito bem tudo que a gente vai precisar. Não tem necessidade na maioria dos sites, né? Não tem necessidade de a gente ir para um plano desses pago aqui em si. Então, eu vou continuar. Isso demora um pouquinho mesmo. Beleza, agora nessa etapa aqui, ele está filtrando pelos registros DNS que já podem existir nesse domínio, né? Então, se você já tem algum apontamento ali, se é um domínio que já existe, ele vai encontrar alguma coisa aqui. Ó, nesse caso, ele já encontrou testweb.com.br, apontando para o IP1234, www.cinema, apontando aqui para o teste Weber. Isso aqui, no caso, né, ele é um teste que eu criei, essa segunda tentativa de gravação que eu estou fazendo, então já tinha criado tudo isso aqui antes, ele conseguiu identificar. Então, as entradas que já existem no domínio, ele acaba conseguindo puxar. Pode acontecer de vez ou outra de não puxar uma entrada em específica, então é sempre bom você ir direto onde está sendo feito, né, o controle atual dos apontamentos do domínio, no DNS, né, para você poder replicar exatamente todas as entradas. Aqui a gente pode adicionar uma entrada nova, então, se fosse o caso, por exemplo, de eu criar a entrada, deixa eu ver, loja.testweb.com.br, né? Eu aponto para o IP 3456. Salvar. Pronto. Agora quando eu estiver apontando para quando o domínio, né, já estiver rodando a partir do Cloudflare, isso aqui vai funcionar. Agora eu quero criar um www.loja. Loja. E aí vem uma coisa bem interessante. E aqui no Cloudflare você tem aqui, use o arroba para a raiz. O que isso significa? Se você botar arroba, ele vai entender que ele é igual à raiz do seu domínio, que é isso aqui. Então, se eu digitar arroba aqui, você vai ver ó, que ele vai apontar para o, vai aparecer aqui em cima, testweber.com.br. Então, sempre que eu quiser botar alguma coisa apontando para o meu próprio domínio, eu posso digitar só arroba, que ele vai pegar direto. Então, meu www.loja vai para loja, ponto, e aí arroba, que aí entra o meu domínio. Então, esse www.loja vai puxar o mesmo IP que tem aqui no loja.testweb.com.br. Salvar. Aqui também tem a opção status do proxy, né, que você pode ativar ou desativar. Essa opção é muito importante porque ela ativa ou desativa os recursos do próprio Cloudflare. Então, se ela estiver ativa aqui, funções como SSL, segurança, otimização, regras, todas elas vão funcionar. Se estiver desativado, vai ficar só o DNS mesmo. Então, nenhuma função do Cloudflare vai funcionar. Ele só vai pegar esse endereço e vai apontar para esse outro. Vou continuar aqui. Agora, essa parte aqui a gente copia essas entradas e cola no nosso painel de gerenciamento do domínio, né? Deixa eu logar nele aqui rapidinho. Só um minutinho. Beleza, fiz o acesso. Vou aqui no domínio. Vou abrir o da agência só para teste. Nesse caso aqui, as entradas são as mesmas, mas eu viria aqui em alterar servidores. Copio a primeira, colo na primeira. É importante manter a ordem, nessa mesma sequência que vier aqui. O primeiro você usa no primeiro, o segundo na segunda, assim por diante. Então, salva aqui e daria o salvar. Aí depois disso eu posso acompanhar o apontamento, vindo aqui no ruis.registro.br, que ele me joga nesse outro link, e joga o meu domínio aqui.
Enquanto ele estiver rodando, ele ficaria aqui em publicação. Como isso aqui já está feito, ele já está como publicado. Então a gente vai para concluído, verifica os name servers e ele não vai encontrar porque esse domínio não existe, né? Então vamos considerar que aqui funcionou e está tudo certo. Vamos passar para a próxima etapa. A próxima etapa é aqui no SSL-TLS. Nessa função a gente vai marcar quase sempre o flexível. Por quê? Ele vai gerar um certificado através do próprio Cloudflare. Então eu não preciso que o meu próprio servidor interaja tentando fazer algum certificado. No caso do completo, ele precisaria que existisse um certificado auto-assinado no lado do servidor e ele conectaria o certificado do Cloudflare com o do servidor. Então, se você passar aqui nas imagens, você consegue ver até um exemplo disso. Ó. Aqui ele tem o do navegador, o Cloudflare e o servidor. Então, você está conectando o Cloudflare e o servidor. E aqui do lado um certificado completo, né? Um certificado SSL certinho, todo validado, emitido por terceiros no seu servidor. Ele juntaria com o certificado do Cloudflare e faria uma conexão teoricamente um pouco mais segura, né? De maneira geral, é preferível usar o flexível aqui porque ele dá menos erro no processo. Agora, eu vou passar rapidinho para um site que a gente já esteja com ele conectado aqui para facilitar o nosso entendimento. Opa, YouTube. Vou abrir ele aqui. A primeira opção que a gente costuma usar é de modo desenvolvedor. Deixa eu desativá-la aqui. O modo desenvolvedor ele vai deixar o site por um tempo sem cache. Esse período é de 3 ou 4 horas. Eu não me lembro de cabeça, mas é um desses dois períodos. Ativando ele, o seu site não vai fazer novo cache. Então, se o desenvolvedor tiver mexido em alguma coisa, alguma alteração que ele precisa testar, assim ele não vai ter o cache do Cloudflare, né? Lembrando que outros caches ainda podem existir, como o cache do servidor, cache do site, que você está tirando só do Cloudflare mesmo. Agora eu venho aqui na opção limpar cache, limpar tudo e pronto. Agora o site está sem nenhum cache, pronto para acessar certinho. Falando em acessar certinho, a gente vai fazer um teste agora de uma opção bem interessante. Aqui eu tenho o site abrindo normal, né? E aqui nessa configuração de segurança, eu tenho aqui os registros, né? De caso alguém tenha esbarrado em alguma regra de segurança do site, ele aparece aqui. Clicando nessa setinha você consegue ver alguns detalhes da conexão, bastante coisa. Agora eu vou aqui em WAF, eu vou fazer uma simulação para a gente impedir um ataque de DDoS, por exemplo. É muito comum que os ataques de DDoS venham por um país específico, um continente específico, um provedor, né, específico. Então a gente vai simular como se tivesse vindo um ataque do Brasil, que é o que eu consigo testar porque eu estou aqui. Bloco Brasil. E eu vou filtrar aqui no campo, eu vou botar que eu quero filtrar pelo país. E se o país for igual, né? Eu posso escolher outras opções aqui, mas eu quero que ele seja igual a Brasil. Então o que eu vou fazer é bloquear. Eu vou implantar a regra, né? Implementar ela. E agora o site que abrir é normal, eu vou atualizar. E ele continua abrindo, peraí. Eu estou com algum cachezinho aqui. Vou mostrar aqui então, abrindo ele no meu acesso remoto. Deixa eu botar a tela para vocês. Aqui, prontinho, bloqueado. Então, colocando essa regra, pode demorar um pouquinho para ela entrar em vigor, mas ela funciona. Então, depois de ativada, essa é a visão que a gente tem. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Beleza. Deixa eu ver se aqui já vai aparecer assim. Não, ainda não. Vai demorar um pouquinho, mas porque eu já estava conectado, né? Então, mais difícil. Mas novas conexões devem começar já a esbarrar nessa regra. Aqui embaixo a gente tem algumas outras funções também, como o modo de combate a bots. Isso aqui também é muito útil para você poder bloquear robôs que estejam tentando acessar o site. É bem comum que eles acabem derrubando alguma coisa também, então você pode ativar clicando aqui. DDoS, que a gente não consegue mexer em muita coisa, então vou pular essa parte. E a gente pode vir para Speed. Em otimização, a gente consegue fazer alguns ajustes aqui que melhoram um pouco o desempenho do site. Nem sempre ajuda muito, mas melhor que nada, né? Então a gente já tem um pouquinho aqui para mexer. Vem direto para otimização de conteúdo. Brotli, aqui ele ajuda no carregamento, né, de algumas páginas de HTTPS. É uma forma de compressão, né, da página. Cloudflare Fontes, para ajudar um pouquinho com o carregamento de fontes, ele ajuda a reduzir, então eles já deixam provavelmente em cache, né, pré-armazenado ali. Essa função é nova, deve ter chegado essa semana no Cloudflare, então não cheguei a testar a fundo, não consigo dizer muito sobre ela. Early Hints aqui, ele já deixa armazenado algumas respostas, né, em cache, alguns links, alguns cabeçalhos, então
já consegue prover um carregamento um pouco mais rápido também. SmartThings, essa configuração que está chegando aqui. Não tem muito o que dizer ainda está em beta, né? Tá recebendo inscrição ainda para começar a funcionar, então vamos passar direto. Rocket Loader, essa aqui ela comprime, né? Ela melhora um pouco o carregamento de conteúdo JavaScript. Pode bugar um pouco o seu site, então é sempre bom testar ela para ver se o site continua ok depois. Mas é bem importante tomar cuidado com ela porque ela é uma das funções que mais quebram site, né? Ela ajuda bastante, mas também pode quebrar, então é sempre bom fazer um teste. Parte de minificação, isso aqui é bem tranquilo, né? Ele encurta um pouco o tamanho do arquivo, ele diminui para que ele fique mais leve e possa ser carregado mais rapidamente, o que diminui o tamanho total da requisição que o site faz, né? Então, a gente pode fazer isso para JavaScript, CSS, HTML. Pode acontecer de quebrar um pouco o site, mas é bem difícil, tá? O Rocket Loader ele, normalmente é o principal responsável, que na parte da minificação é mais difícil de acontecer. Aqui em caching tem aquela configuração que a gente já viu, né? Em configurações aqui a gente consegue limpar o cache. SSL aqui no flexível tem aquela configuração que eu já mostrei. Aqui em certificado de borda tem outro recurso bem interessante, que é o HTTPS, né, para a gente forçar. Então significa que sempre que eu tentar abrir o site HTTP, teste, ele vai me jogar para HTTPS//teste. Significa que o seu site sempre vai abrir com SSL quando isso aqui estiver ativo. Deixa eu ver, agora a gente pode passar aqui para regras, que é a outra opção que a gente costuma mais usar. As outras aqui tem bastante opção, mas dificilmente a gente vai usar alguma delas, então estou abordando mesmo só as principais. Então aqui agora a gente vai criar uma nova page rule, que ela permite a gente fazer um redirecionamento entre algumas outras coisas, né? Então quero que sempre que alguém acessar b2b.com.br, ele vai ser redirecionado, né? Aqui, vou passar devagarinho para vocês conseguirem ver as opções que tem. Aqui eu quero ir para a URL de encaminhamento, que significa que eu vou me jogar para outra URL. Então eu vou pegar aqui, que vai ser quase essa mesmo. Eu vou para https://www. Ou seja, abrindo só o domínio, eu quero que ele abra com o www na frente. Então eu vou salvar essa regra e vou implantar. E é isso, pode demorar um pouquinho, mas depois de um tempo ela já deve começar a te redirecionar certinho para o seu URL, tá? E é basicamente isso, não tem muito mais funções aqui que a gente costuma usar. Realmente a grande maioria do que a gente costuma usar é por aqui mesmo. Então, esse é o nosso pequeno overview aí da plataforma do Cloudflare com o conteúdo inicial que a gente costuma aplicar aqui no dia a dia. É isso, valeu e até a próxima.